Boa noite a todos. Boa noite. Nosso pedido sempre para que Jesus nos abençoe com sua paz. Nós hoje queremos aprender, nesse curso Estudos Espíritas do Evangelho, como é que procuramos passagens da Bíblia para estudarmos, conhecermos, não só do Velho Testamento, mas do Novo Testamento especialmente, não é, a vida de Jesus. Como eram os livros bíblicos antigamente? Na antiguidade, os livros eram escritos em papiro. O material feito dessa planta é uma planta que tem esse nome, papiro, e ela é própria lá das margens alagadiças do rio Nilo, na África. As compridas folhas de papiro forneciam hastes, das quais se obtinha o material sobre o qual se escrevia. Havia também o pergaminho. Isso pouco antes da era cristã surgiu o pergaminho, que veio concorrer com o papiro. Só que o pergaminho era feito de pele de animal, especialmente o carneiro, a cabra. Então a pele era curtida, alisada, ficava preparada para nela se escrever ou imprimir. E o nome pergaminho vem de Pérgamo, antiga cidade da Ásia Menor, onde o seu uso começou. Os livros bíblicos, os livros da Bíblia, eram feitos de papiro. Tinham as folhas coladas, uma ao lado das outras, e eram guardados em rolos. Quer dizer que se enrolava de um lado e desenrolava do outro, para podermos acompanhar o que estava escrito lá, mudar a página. No século II a.C., os chineses já haviam, sempre os chineses, não é? Descobrem a pólvora, fazem o macarrão, não é? Eles já haviam descoberto o processo de fazer papel a partir das fibras vegetais. E quando esse material foi introduzido na Europa, então a Bíblia passou a ser uma coleção de livros manuscritos, escritos à mão, em papel. Cerca de 1436, alguns dizem que mais, numa cidade alemã, Mogúncia, parece que atualmente é Mainz, o impressor Gutenberg, o nosso conhecido Gutenberg, inventou a imprensa. A gente costuma falar assim, mas não foi bem isso, não. Ele aperfeiçoou o prelo que já existia, o material do impressor. E ele inventou sim a tipografia, porque ele é que fez os caracteres móveis com os quais podemos formar as palavras e imprimir. Esse progresso na imprensa veio a permitir que fossem impressos numerosos exemplares de um mesmo livro. Não era cópia à mão mais, mas podia-se imprimir um livro quantas vezes fosse necessário. Então, essa invenção da imprensa deu em todo o mundo culto um impulso considerável para fabricar o papel. O papel agora se tornou necessário e contribuiu para a divulgação da Bíblia. Que coisa extraordinária, claro! Foi lá na Alemanha, e foi lá na Alemanha também que surgiu Martinho Lutero, protestando contra uma série de atividades que ele achava que na Igreja Católica não estava bem. E quando ele fez essa reforma, a reforma protestante, ele queria que o povo tivesse acesso à Bíblia, aos ensinamentos da Bíblia, que não ficasse dependente dos sacerdotes. Então ele traduziu a Bíblia para o alemão e permitiu então que o povo alemão pudesse ler a Bíblia. Nós dizemos assim, que é isso? Bíblia existe por toda parte agora, mas não era bem assim, não é? No Brasil de antigamente, sabe quem é que podia ler a Bíblia? Só o clero católico e as pessoas que esse clero autorizasse. Eurípides Barçanufo, em 1903, recebeu uma Bíblia de presente de um sacerdote lá de Sacramento, porque ele era um jovem católico, atuante, intelectual,
jornalista. Então, esse sacerdote achou que Eurípides Barçanufo tinha condições para ler a Bíblia, mas o povo não conhecia a Bíblia, não tinha acesso a ela. Quer dizer que começamos com Martinho Lutero a ter essa liberdade de consultar a Bíblia. Em português demorou bastante, não é? Bem, a Bíblia recebeu divisões internas. Nós hoje conhecemos a Bíblia assim. Mas no começo não era dessa maneira, não. Os escritos eram uns em seguida aos outros. Não traziam quaisquer divisões ou indicações que facilitassem a leitura ou a pesquisa. Os fatos eram narrados em sequência. Quem conhece o livro de Ata? No livro de Ata não pode ter espaço, não é? A gente ocupa tudo. É em sequência. Assim eram os livros escritos, inclusive para aproveitar o papel, não é? Que é muito caro. Os fatos eram narrados em sequência e não tinha qualquer separação nem indicação de assunto. Quando a gente queria procurar algum tópico, algum fato da Bíblia, que dificuldade para localizar no meio daquela barafunda, daquela sequência sem divisão nenhuma. Mais tarde, é claro, começaram a ser feitas divisões e indicações para facilitar ao estudioso ou ao simples leitor a busca e a identificação de um assunto ou de uma passagem da Bíblia. Então, pelo século XIII, dizem alguns, outros acham que foi pelo século XVI, a Bíblia já estaria inteiramente dividida em capítulos e versículos. Então, como é a Bíblia atualmente? Se nós abrirmos uma Bíblia, ela apresenta as seguintes divisões e indicações. Primeiro, o índice. O que é o índice? É uma relação com o nome dos livros que a Bíblia contém. Em abreviatura também do nome desses livros, para a gente saber indicar em que página cada livro começa. Às vezes, há Bíblias que dizem até quantos capítulos aquele livro tem. São interessantes informações, não é? Então, esse é o índice. Agora, precisamos falar dos títulos. Cada livro tem seu título. Esse título é anunciado com letras bem grandes. Por exemplo, nós temos um aí, né? O Evangelho segundo Marcos. Letras bem destacadas, mas está no meio da página. É para aproveitar o papel. Papel Bíblia é difícil, é fininho, não é? Muito valioso. Então, ela é toda ocupada. Mas, olha, o livro, o Evangelho segundo Marcos, começa lá no meio da página, não tem importância. Está bem destacado onde ele começa. Agora, temos também subtítulo. No começo de uma passagem, um trechinho lá, nós temos em letras menores esse subtítulo. Ele dá uma ideia do que é que a gente vai ler naquele pedacinho. Facilita para a gente localizar, às vezes, uma passagem que a gente está procurando, não é? Abaixo dessas letrinhas, que são um pouquinho menores que as do título, nós lemos também as indicações de Mateus, de Lucas, de João, por exemplo. É porque essas abreviaturas nos informam onde nós podemos encontrar o mesmo fato, o mesmo acontecimento, o mesmo relato, mas nos outros evangelhos, para podermos comparar as narrativas. Temos também capítulo e versículo. Capítulo não é capítulo de novela, não. Mas é também assim, trecho maior dentro do assunto. O assunto é dividido em capítulos, o livro é dividido em capítulos. Assuntos mais completos que reunidos formam o livro. E além dos capítulos, veja, o capítulo tem um número bem grande lá 1. Começa ali, capítulo 1, bem grande. Mas temos números menores, porque é dos versículos, das pequenas frases que estão reunidas sob um número.
elas separam dentro dos capítulos citações, comentários, fases da narrativa. Então, os versículos reunidos formam o capítulo. Os capítulos reunidos formam o livro. Nós temos aqui uma projeção que ajuda a entender bem, não é? Olha lá. Livro, capítulo, versículo. Ficou bem claro, não é? Agora vamos para o número da página. Tanto pode vir esse número da página encimando lá em cima, ou então embaixo ao final. Varia de Bíblia para Bíblia, não é? Mas tem que ter o número da página, senão como é que nós vamos encontrar? Lá no índice diz que o livro começa em tal página, tem que ter o número da página. E temos também uma indicação do conteúdo que uma página pode abranger. Nós temos aí um modelo, a epístola 2 de Paulo a Timóteo. E lá em cima nós vemos, de um lado está 1.9. Quer dizer que essa carta começa no capítulo 1, versículo 9. Mas nessa página vai até o capítulo 2, versículo 20. Olha que fácil, se eu estou procurando, se eu dissesse, mas eu queria o capítulo 3, aí então eu tenho que ir para diante, porque aí não tem. Aí vai só até o capítulo 2, versículo 2, 20, aliás, não é? Então, estas indicações favorecem a pessoa que está pesquisando na Bíblia, que está procurando localizar uma passagem. Ainda temos que mencionar explicações de rodapé. Lá embaixo, nós vamos encontrar algumas citações. Por quê? São explicações que eles querem dar relativa a uma palavra, uma pessoa que está sendo citada. Lá em cima, no meio do corpo dos versículos, está um asterisco, uma pequena estrelinha. Ou então está uma letra ou um número, mas bem pequenininho, para não confundir com o versículo. Tudo bem pequeno. Isso quer dizer, olha no rodapé, que tem uma explicação sobre essa palavra, sobre essa pessoa, uma indicação que lhe pode ser útil, não é? Então nós escolhemos esta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler, de tua mãe Eunice, e que estou certo, habita também em ti. Mas só que na palavra mãe tem um B pequenininho. Significa que eu tenho que ir ao rodapé. E lá eu vou encontrar, então, B, capítulo 1, 5, confirmando de onde que eu estou tirando. Eunice é nomeada nos Atos, capítulo 16, versículo 1. Olha, é interessante eu saber que essa Eunice não é só mencionada ali, não é? Então, nós estamos com esta possibilidade de ter anotações de rodapé importantes, esclarecedoras em muitos casos, não é? Às vezes, essas anotações não vêm no rodapé, vêm na lateral do livro, na margem da lateral. É interessante, há Bíblias que apresentam assim, aproveitando o espaço. Até aí, nós ficamos com uma pequena orientação, aí quem estuda, quem faz um estudo em grupo, não é? Fica mais capacitado. Mas vamos dizer, como fazer a citação de uma passagem? Vamos entender algumas coisas. O que é passo ou passagem? Qualquer acontecimento dentro da Bíblia, qualquer fato, né? Alguma coisa que aconteceu, uma ocorrência, isso é um passo ou passagem. E aí é costume a gente dizer, por exemplo, este passo de Mateus, quer dizer, esta passagem aqui em Mateus, está diferente do de Lucas, quer dizer que cada evangelista escreveu um pouquinho diferente do outro. Ou então a gente diz, nesta passagem, Jesus se encontra com Nicodemos, é um modo de citar. Quando a gente vai falar de evangelho, não é? Nós dizemos assim, eu estou falando da passagem em que Jesus conversa com Nicodemos.
Além de passo ou passagem, vamos entender o que é parábola. Mas para falar de parábola, eu vou preferir lembrar primeiramente metáfora. O povo israelita falava muito por imagens. Era uma linguagem muito simbólica. Então, com frequência, eles usavam a metáfora, que é usar uma palavra fora do seu sentido comum, como comparação. Jesus falando aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Os discípulos eram de carne e osso, era luz? Não, mas simbolicamente, é uma metáfora, não é? A candeia do corpo é o olho. O olho não é candeia, coisa nenhuma. Mas assim como a candeia ilumina, o olho também traz a luz, não é? Traz a visão, a compreensão das coisas. Então isso é uma metáfora. E a parábola? A parábola é diferente porque ela não é uma simples palavra. Ela é uma narrativa inteira. E ela é uma narrativa fictícia. Ela não é um acontecimento. Não é uma coisa que aconteceu. É uma história, não é? Eu vou contar para vocês a minha ignorância no começo, não é? Conversando com o reverendo Park Henshaw, que era metodista, não é? E que levava as pessoas ao centro para conhecerem uma das religiões do país. Ele levava os conterrâneos dele, não é? Ele era norte-americano. Certa vez eu conversando com ele, gostávamos de conversar em torno do Evangelho, da Bíblia. E eu falei da passagem do rico e de Lázaro, falando da situação espiritual, que como Jesus tinha dito que havia uma diferença entre dois planos. E ele disse: Terezinha, mas isso aí é uma parábola. Eu caí das nuvens, porque para mim eu tinha tomado isso como um acontecimento, que aconteceu mesmo. Não, Jesus está contando uma história simbólica, comparativa. Então é bom a gente saber que quando são os passos ou passagens, são coisas que aconteceram. E quando é uma parábola, é uma história fictícia, criada para fazer uma comparação das coisas espirituais, não é? Ensino, nós falamos passo ou passagem, parábola, e agora ensino. Os ensinos de Jesus. É diferente da parábola? A parábola também está ensinando, mas é uma história. Um acontecimento. Não, mas agora nós estamos falando dos ensinos, quando Jesus ensina alguma coisa. Há um livro do Caio Bachuto, Parábolas e Ensinos de Jesus. As histórias que Jesus contou e os ensinos que ele ministrou. O ensino é uma instrução. Dai a César o que é de César. Uma orientação de como agir, não é? Brilhe a vossa luz. É um aconselhamento de Jesus, não é? Para indicar onde uma passagem se encontra, agora chegamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vocês vão fazer uma preleção sobre o Evangelho e querem citar de onde é a passagem que vocês vão abordar. A gente cita primeiro o livro, depois o capítulo e, se for necessário, até o versículo. Exemplo, Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 15. Mas eu posso citar de outra maneira, também é válido. Quinto capítulo de Mateus, versículos 1 a 15. Tem outro modo ainda de citar, Mateus 5, versículos 1 a 15. E mais sucinto, a abreviatura do nome do livro, MT, 5, 2 pontos, 5 é o capítulo, 2 pontos, vou dizer os versículos, 1 a 15. Então há vários modos de fazer a citação de uma passagem. Nós podemos também começar pelo versículo, citar em seguida o capítulo e no fim o livro. Versículos 1 a 15 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós temos aí um modelinho para ver, não é? Para a gente gravar bem. Tudo bem? Então vamos agora aprender algo mais para nós entendermos a Bíblia e sabermos nos posicionarmos. Quando eu comecei a estudar o Evangelho, querendo falar do Evangelho,
eu não tinha nenhuma orientação de como se pesquisa na Bíblia. Tadinha de mim. Por exemplo, eu não sabia que existia o livro Harmonia dos Evangelhos. O que é isso? Que livro é esse? É um livro que apresenta, assim, em 4 colunas, são 4 evangelhos. Então, a coluna Mateus, Marcos, Lucas, João, sempre apresenta os 4. E se uma passagem é citada, se ela foi citada pelos 4, vai aparecer nas 4 colunas. De repente, um dos evangelistas não falou dessa passagem, então a coluna dele fica em branco. A gente fica sabendo se eles falaram do mesmo assunto ou não. Fácil, não é? Eu não sabia, eu folheava o inteirinho, ficava procurando. Outro livro interessante que auxilia bastante o estudo bíblico, além da harmonia dos evangelhos, é a Chave Bíblica. Essa então é formidável, não é? Porque imagine eu querer saber se um assunto era tratado nos evangelhos. Eu ouvia falar, por exemplo, a moeda da viúva. Muito bem. E agora, será que tem em Mateus esse assunto? E ficava folheando inteiro. Valeu para uma coisa, fiquei conhecendo os evangelhos, não é? Mas muito cansativo, perda de tempo. Porque os nossos irmãos evangélicos, católicos, fizeram já esses livros que ajudam. Nós espíritas não precisamos fazer outro livro assim, porque são livros apenas de consulta, não é de interpretação. Então esses livros nos servem perfeitamente, não é? Chave Bíblica é uma relação em ordem alfabética, bem reduzida, das palavras que são citadas nos livros da Bíblia. É muito útil para localizar uma passagem, se nós soubermos uma palavra importante dessa passagem. Nós vamos verificar que, se soubermos essa palavra importante, a chave bíblica vai nos dizer o livro, capítulo e versículo em que ela está. Que maravilha, não? Num instantinho eu localizo aquela passagem, porque eu sei uma das palavras importantes daquela história, né? Então vejamos como consultar a chave bíblica. Escolhemos na passagem uma das palavras que mais caracteriza o assunto tratado. Procuramos essa palavra na chave bíblica, está em ordem alfabética, não é? Abaixo da palavra escolhida, nós vamos encontrar não só a citação de uma passagem, mas várias. Porque aquela palavra aparece em vários lugares. E eles estão indicando todos os lugares que ela aparece. Entre as frases ali citadas, aí nós vamos identificar qual é a passagem que nos interessa. Querem ver um exemplo? Na Bíblia, a parábola do bom samaritano. Onde será que está? Qual é a palavra importante aí? Bom, Jesus falou do sacerdote, do levita, do samaritano e de salteadores. Não, mas o mais importante aí é samaritano. Então, nós fomos lá na palavra samaritano. E encontramos tudo isso. Olha lá quantas. A primeira, Mateus capítulo 10, versículo 5. Nem entreis em cidade de S. Que S é esse? Samaritano. Não, mas não tem nada de entrar em cidade de samaritano. Não. Lucas capítulo 9, versículo 52. Entraram numa aldeia de samaritano. Não entrou. Lucas capítulo 10, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, é aí. Essa. Localizamos. Não é? Ficamos sabendo onde está a parábola do bom samaritano. Outro livro que ajuda bastante no estudo bíblico é o Dicionário Bíblico. É um livro também em ordem alfabética, mas só que agora ele vai explicar termos, locais, costumes, cronologia. São coisas, detalhes importantes, informações importantes sobre as passagens da Bíblia. E que a gente às vezes não conhece, não sabe o que é aquilo, não é? Vejamos um exemplo. Jesus fala sobre os escribas e fariseus. Está lá em Mateus,
capítulo 23, versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Era assim que eram os escribas e fariseus, queriam ostentar o conhecimento e a prática religiosa, não é? Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Filactérios? Que será isso? Mas o dicionário bíblico vai me dizer. Eu vou lá, procuro a palavra filactérios. E aí fico sabendo que é uma tira em que se escreviam curtas sentenças do livro da lei de Moisés e que eram usadas na fronte ou nos braços. Que interessante! Será que ainda usam isso? Nós vamos ver que usam sim, não é? Os filactérios tinham a forma de uma caixinha de pequenas dimensões, feita de pergaminho ou de pele de foca. O filactério usado aqui na fronte tinha 4 compartimentos, 4 repartiçõezinhas. Em cada uma tinha uma tira de pergaminho, com uma passagem da escritura, que era importante. Agora, aquele que ficava no braço só tinha um compartimento. E a tira que estava lá tinha 4 das passagens. Então nós vemos aí. Como é que prendia esse filactério na fronte? Bem ao centro, sobre os olhos, por meio de ataduras. O que será que estava lá nesses filactérios, não é? O que tinha nessas tiras? Que mensagens que eram essas? Essas sentenças, do que se tratava, não? Do que tratava? Olha, as 4 passagens eram aquelas que regulam o proceder do israelita, a promessa de recompensas pelo cumprimento das instruções. Eu copiei aqui, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Com mão forte nos tirou da casa da servidão. Consagrar todo o primogênito ao Senhor. Guardar os mandamentos. Eram lembranças das leis de Moisés, dos ensinamentos. E interessante que era para guardar na mente, no pensamento e na ação. Na cabeça e na ação, no braço, não é? Por isso que eles guardavam assim estas informações. Amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o coração e de toda a alma, para poder entrar na terra prometida. Eram coisas assim, lembranças dos preceitos da religião. Até aí eu acredito que está dando uma panorâmica para nós, não é? Nos ajudando. Muito bem. Quando nós temos a aula normal, agora nós fazemos um estudo em grupo. As pessoas trouxeram suas Bíblias e nós aí vamos citar, vamos colocar na lousa a passagem que nós queremos e cada grupo vai estudar, vai localizar essa passagem, o que é que diz. Mas como nós não temos possibilidade hoje de fazer o estudo em grupo, vamos ver um exercício de localização de passagens na Bíblia. Vamos procurar achar na Bíblia as seguintes passagens. O Decálogo, os 10 mandamentos. A gente vai na chave bíblica, mandamentos. Nós vamos achar, no livro Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Nós já sabemos, não é? Nesse tópico aqui, nós já temos estudado os livros da Bíblia, então nós sabemos que esse livro narra como os hebreus saíram do Egito até chegarem à terra prometida, as normas de conduta, a lei que eles receberam, que foi estabelecida através de Moisés, não é? Então, os 10 mandamentos estão lá no livro Êxodo. Mas quando a gente vai ler lá, não é como a gente costuma citar. Amar a Deus, honrar pai e mãe, não é assim sucinto, está no meio de muitas recomendações. O pessoal então pensou a recomendação principal e coloca os 10 mandamentos simplificados para nós, certo? Mas quando a gente vai lá no livro Êxodo, a gente vê uma porção de coisas mais.
Esses 10 mandamentos também são repetidos num outro livro, o Levítico. É que havia uma das tribos, a tribo de Levi, que ficou reservada para os trabalhos religiosos no povo israelita. Então, para ser sacerdote, para trabalhar no templo, tinha que ser da tribo de Levi. E para ser sacerdote, tinha que ser não só da tribo de Levi, mas da tribo da família de Arão. Jesus não poderia ser sacerdote de jeito nenhum, porque ele era da tribo de Judá. Ele não era da tribo de Levi, certo? Então, no Levítico, que dá todas as orientações do culto religioso, eles repetem muitas coisas dos mandamentos que existem na Bíblia, não é? Esse livro, então, 2 livros que nós vimos, Êxodo e Levítico, lá estão os 10 mandamentos. Proibição do intercâmbio mediúnico. Será que houve mesmo essa proibição? Vamos lá no livro, nós achamos na chave bíblica, o livro Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14. Como é que está escrito lá? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Nós espíritas fazemos isso? Não. Então não é conosco. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Acho que isso também não é conosco, não é? Jeito nenhum. Nem encantador. Alguém aqui faz filtro, encantamento, qualquer coisa? Também não. Nem necromante, nem mágico. Nada, nada. Nem quem consulte os mortos. E é possível consultar os mortos, não é? Já que está proibindo lá, é porque é possível, né? Mas só que o pessoal que não tem conhecimento espírita adequado, o pessoal, quando pensa na mediunidade, quer realmente consultar os espíritos. Devo fazer isso ou não devo fazer isso? E como é que é isso? E o que é que eu faço agora? Não é? Nós espíritas temos aprendido que mediunidade não é para isso, não é? É para comprovação da imortalidade, para um serviço de aprendizado quanto às leis de Deus, não casos particulares, não para pedido de emprego, não para resolver o nosso problema de namoro, nada destas coisas. Nós não fazemos essas consultas aos mortos, não é? Nós aprendemos sobre a imortalidade, a justiça divina, a recuperação, que os espíritos não estão condenados para sempre. E nós aprendemos que progredimos, que é possível melhorar, recuperar. É isso que nós aprendemos e trabalhamos com a mediunidade. É um serviço, é um aprendizado, é uma confraternização espiritual. Então, esse consulte os mortos também não é conosco. No Levítico, que repete o Deuteronômio em parte, olha, não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quer dizer, eles queriam tirar certas práticas do povo israelita, como nós espíritas também procuramos, não é? Nós queremos que a prática da mediunidade seja correta, seja séria, seja elevada, não é? Agora, procurando sobre a reencarnação, isso nos interessa, não é? Será que está lá na Bíblia? Encontramos, né? Vamos ver principalmente no Novo Testamento, né? Com Jesus. E agora, vocês que já fizeram a iniciação ao Espiritismo, vocês vão se lembrar, não é? No Iniciação ao Espiritismo, no capítulo 16, nós falamos sobre aquela conversa de Jesus com Nicodemos, doutor da lei, não foi? Nicodemos saúda Jesus dizendo que ele sabe que Jesus veio da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Uma linda saudação. E Jesus responde: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu costumo brincar e dizer, parece que Jesus não está na conversa. O homem fez uma saudação bonita e ele agora fala uma coisa que ninguém perguntou? Não, perguntou sim. Na hora em que o homem falou, você vem lá do alto, porque o que você faz está revelando isso. Jesus, a gente não chega lá, se não nascer de novo. Está dentro do assunto, Jesus. Está perfeitamente dentro do assunto, não é?
E aí Jesus esclarece: nascer da água é o campo material e nascer do Espírito é a renovação, a reencarnação. E ele se admira que Nicodemos não saiba essas coisas, porque a reencarnação era conhecida entre os doutos, está lá inclusive no Velho Testamento também, não é? Então essa passagem vocês têm no livro Iniciação ao Espiritismo, podem consultar melhor. Ainda sobre reencarnação, agora são afirmativas de Jesus dizendo que João Batista é Elias de volta, é Elias reencarnado. Numa passagem, Jesus pergunta ao povo: o que vocês vieram a ver aqui no deserto? Porque João pregava lá no ermo, né? Numa região meio deserta, sem a habitação de pessoas. O que vocês vieram aqui ao deserto para ver? Um caniço agitado pelo vento? Claro que não. João Batista era alguém firme, tinha opinião definida. Não era um caniço agitado pelo vento, que vai para cá e para lá. Não, não é? O que vocês vieram ver aqui? Um homem bem vestido, de roupas finas. Quem está vestido assim está lá nos palácios, disse Jesus. Porque João, como é que ele se vestia, o João Batista? Com uma pele de camelo, amarrada com um cinto de couro, não é? Então, não tinha veste fina. Mas o que vocês vieram ver? Um profeta, um porta-voz. Aí Jesus confirma: sim, e muito mais. Porque aí Jesus lembra que João Batista é o precursor. Esse é aquele de quem foi falado, que envia o anjo adiante do Messias, não é? Então Jesus faz a afirmativa de João o Batista como um porta-voz divino. E aí no finalzinho ele vai concluir assim: se quereis dar crédito, ele mesmo é Elias que estava para vir. Porque segundo eles, antes do Messias, voltaria Elias à terra. O grande profeta do passado estaria de volta na terra. E Jesus está dizendo que João o Batista é a reencarnação de Elias. Está ali. E está certo, porque se Jesus é o Messias, então, olha lá, Elias voltou para anunciar o Messias. Está certo, não é? E Jesus arremata: quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, quem souber entender, que entenda. Mas também, numa outra passagem, Jesus se transfigura maravilhosamente e aparecem ao lado dele Moisés, representação da lei, e Elias, representação dos profetas, das manifestações espirituais ao seu lado. E depois daquela manifestação linda e da voz que assegura: este é o meu filho amado, a ele escutai. Quer dizer, vocês escutaram Moisés, vocês escutaram Elias, mas agora vocês escutem o meu filho. Quer dizer, é a nova mensagem mais avançada. Deixa o resto lá para trás, não é? E depois dessa passagem, os discípulos ficaram, vamos brincar um pouquinho, com a pulga atrás da orelha. Por quê? Eles foram perguntar para Jesus: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Era o que constava, que antes do Messias, Elias estaria de volta. Então eles estão admirados, porque eles viram que Elias está no mundo espiritual. Eles acabaram de ver Elias, então Elias não veio. E como é que Jesus, se é o Messias, está ali? A pergunta deles procede, não é? Jesus responde: Elias já veio e não o reconheceram. Eu acho que esperavam o mesmo corpo. O corpo é outro, não é? Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, porque a essa altura João Batista tinha sido decapitado. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Jesus falou isso e agora o Evangelho diz assim: então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Mas é para entender mesmo, não é? Quem é que veio antes de Jesus? João Batista. Quem é que foi maltratado, decapitado? João Batista. Então é ele, o Elias que tinha de vir, não é?
Algumas pessoas querem entender que veio alguém no espírito de Elias. Não, é o mesmo Elias que estava de volta, não é? Jesus é ele mesmo, o Elias que tinha de vir. Jesus não disse, é ele, o Elias que tinha de vir, um Elias que tinha de vir. Jesus pôs o ipse, ele mesmo. Bem, a outra passagem que interessa demais aos espíritas, e a gente precisa localizar, estudar e conhecer, porque é a confirmação que está no Evangelho sobre a nossa doutrina. Jesus promete um Consolador, está no Evangelho de João. Este assunto já foi examinado no próprio livro que nós estamos estudando, só que no capítulo 26. Esse livro, Estudos Espíritas do Evangelho, no capítulo 26, trata desse assunto. Jesus estava se despedindo dos discípulos. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ainda não era tempo, não é? Ele falou que era possível. Mesmo assim, eles tinham dificuldade de entender tudo, não é? Mas ele não vai deixá-los órfãos. Aí ele anuncia, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer, se vocês me amam, vocês vão seguir aquilo que eu orientei. Vão manter o procedimento, a conduta, não é? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Repararam no outro? Não é o próprio Jesus de volta, não. Não é Ele que vai voltar. É um outro Consolador. Essa palavra Consolador está mal traduzida. No grego, eles puseram Paráclito, que significa advogado. Em latim, advocatus, chamado para junto de. O que faz um advogado, hein? A gente procura o advogado para pedir informa, como é que é isso? É certo, é errado, não é? Por favor, me orienta, como é que eu tenho que proceder? O advogado nos defende dos nossos adversários. Então, a palavra melhor seria o Paráclito. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o advogado, um defensor, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é uma pessoa, porque uma pessoa não pode estar sempre, para sempre conosco, pode? Não. A pessoa é como nós, nasce, cresce e morre, não é? Então não é pessoa, e não é mesmo, porque olha o que ele continua dizendo, o Espírito da verdade. Espírito é algo espiritual. E olha, se é da verdade, é porque é sincero, é verdadeiro, não é mentiroso. Que o mundo não pode receber. Por que será que o mundo não pode receber o Espírito da verdade? Porque não o vê nem o conhece. É o desconhecimento da vida espiritual. As pessoas não aceitam, não entendem, não é? Não vejo, eu não toco, então eu também não sei o que é isso. Não existe, não é? Vós o conheceis. Jesus está falando para os discípulos. Eles conheciam sim, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eles já praticavam um intercâmbio mediúnico. Eles já estavam nesse intercâmbio mediúnico, eles bem sabiam. Ainda, nesse Evangelho de João, num outro trechinho, mas o Consolador, ou o advogado, o Espírito Santo, a gente já sabe que quando era só a palavra Espírito, causava confusão, Espírito bom, Espírito mau. E entenderam de pôr a palavra Santo ao lado de Espírito, quando era Espírito bom, não é? Então, esse Consolador, esse advogado, defensor, bom Espírito, porque os espíritos elevados, eles possuem uma moral maravilhosa, não é? A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É o que os espíritos têm feito, não é? Trouxeram para Kardec e continuam trazendo para todos nós ensinamentos sobre as coisas todas que Jesus queria, mas não pôde dizer antes, porque não era a época, não é? E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Claro, eles anunciam muitas coisas novas, mas confirmam tudo que Jesus falou também.
Muita coisa que não foi entendida, ficou esquecida, foi deturpada, os Espíritos corrigem, esclarecem, não é? Jesus disse ainda nessa ocasião: convém-vos que eu vá. Eles estavam tristes porque Jesus estava anunciando a partida, né? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. É claro, enquanto Jesus estava ali, não precisava vir ninguém defender os apóstolos, orientar os apóstolos. Jesus fazia tudo, não fazia? Mas Jesus partindo para o mundo espiritual, aí vem os mensageiros dele. Ele roga a Deus e vem os mensageiros nos ensinar. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Eis aí, não é? Essa passagem linda da promessa de um Consolador. Por isso que a gente costuma dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Porque são esses Espíritos que, em nome de Jesus, voltam, não é? Para nos relembrar, para nos ensinar o que ficou ainda por dizer. Nesse trecho ainda temos do capítulo 16: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Olha os bons Espíritos glorificando Jesus. Não é o que eles fazem? Sempre apontam Jesus como modelo e guia para a humanidade, não é? Porque há de receber do que é meu. Claro, os bons Espíritos recebem, toda a orientação moral é de Jesus, não é? E vou-lo há de anunciar. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Os Espíritos só falam de Jesus, não é? E nos dizem para seguirmos a Jesus. Estudar Kardec para viver Jesus. O Espírito Santo se manifestou no dia de Pentecostes. Isso que Jesus tinha prometido para eles, de que falou tanto, aconteceu no dia de Pentecostes. Vocês já conhecem também esse fenômeno, esse momento de festa espiritual, não é? Mas, então algumas pessoas dizem, pois é, mas o Espírito Santo já se manifestou como Jesus prometeu, foi lá no dia de Pentecostes, só, e acabou? Parou? Quer dizer que os Espíritos do Senhor não continuam ajudando a humanidade? Foi só naquele dia de Pentecostes, a gente não estava lá? Não é? Não! Eles continuam por toda parte em nome de Jesus. Os bons Espíritos continuam se comunicando, esclarecendo o que é certo ou errado fazer segundo as leis de Deus, consolando ante as necessárias provações e resgates, defendendo-nos do assédio dos maus espíritos, não é? Nós vemos, portanto, que escolhemos para nosso exercício algumas passagens muito importantes que convém ao espírita conhecer, inclusive para poder argumentar com as pessoas que pensam de modo diferente, porque não entenderam ainda com perfeição as mensagens do Evangelho. Nós tivemos então a nossa aula como procurar passagens na Bíblia. Eu acredito que todo espírita precisaria ter uma oportunidade assim, de conhecer esses livros auxiliares do Evangelho, como é a constituição da Bíblia, como fazer para procurar uma passagem e aprender a localizá-las, porque aí quando localizarmos as passagens do Evangelho, nós temos a explicação espírita. Nós temos o Espírito da verdade conosco, não é? Esse Consolador, o prometido, que nos esclarece, tira do simbolismo, atualiza para nós, não é? Diz todas as verdades mais avançadas. Eis como nós encaramos o Consolador prometido. Naturalmente podemos conservar essa expressão que já é tradicional, não é? Porque realmente os bons espíritos também nos consolam muito. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, mas ele não é só consolador, ele é de verdade. São verdades consoladoras, não é? De forma que eu espero que tenhamos oferecido a vocês uma contribuição
para facilitar o conhecimento da Bíblia e como procurar passagens dentro dela. Que o Senhor a todos nos abençoe.